isso? Vamos animar isso aqui, eu estou vendo que vocês estão bastante animados. Então vamos começar com uma ola. Todo mundo abaixa para frente, vamos lá, todo mundo assim. Todo mundo. Vamos lá, agora, Julião, vai comigo aqui numa ola de ave fênix. Vamos lá, ave! Isso aí, adorei. Demais. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre Cavaleiro Zodíaco e outros trabalhos que eu faço, um pouco da minha carreira de dublador, ok? Eu que estou esse ano comemorando 35 anos nessa profissão. Fala, querido, liga. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá legal? Aí vocês podem, porque assim, eu vou falar um pouco a respeito da minha carreira, mas muitas coisas vocês querem saber pessoalmente, e aí eu gostaria que vocês fizessem depois perguntas. Mas muito bem, como eu estava falando, são 35 anos nessa profissão. Nós já estamos com o Cavaleiro Zodíaco com quase 20 anos. Quem sabe quando começou? Quantos anos tem? 18 anos. 19 anos esse ano estou fazendo isso. Pois é, uma vida inteira. Muitos de vocês nem haviam nascido ainda. E eu tenho um filho que é fã de Cavaleiros, hoje já está com 30 anos, quer dizer, é uma vida inteira realmente, e é uma satisfação muito grande ter o Cavaleiro como um divisor de águas da dublagem. Na verdade, a dublagem, ela é uma antes de Cavaleiro e outra depois de Cavaleiro do Zodíaco. Porque exatamente há 19 anos, com mais um trabalho que a gente fez, que era o Cavaleiro do Zodíaco, porque a gente não tem a menor noção do que vai acontecer com o trabalho que a gente faz. Pode ser um grande sucesso, pode ser um sucesso mediano, pode não ter sucesso nenhum, é um trabalho como um outro qualquer. Porque todos os dias a gente faz 3, 4, 5 trabalhos em diversos estúdios. Então a gente não tem como avaliar o que vai ser daquele trabalho. E realmente Cavaleiros foi uma coisa diferenciada, até hoje é. Graças a Cavaleiro Zodíaco, a dublagem, de certa forma, saiu dos estúdios e começaram a acontecer eventos como esse aqui. Reunião de jovens, de pessoas bacanas, pessoas do bem, que eu costumo dizer que é uma grande trupe, é uma grande família no Brasil inteiro. Eu que vou a eventos em todo esse Brasil, do Rio Grande do Sul, a Manaus, a Natal, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, agora Teresina. Estou muito satisfeito por ter vindo aqui a Teresina, porque o calor tá gostoso pra caramba, tá da porra. Calor retado. Eu já tomei cajuína hoje, eu adoro. Eu sou filho de nordestino, gente. Eu comecei minha profissão em Recife, isso 40 anos atrás. Eu não estou tão velho assim, mas me sinto um jovem aos 55 anos. Então comecei minha carreira em Recife. Eu que sou carioca, mas filho de militar, meu pai viajava muito por aqui. E olha, acreditem em vocês ou não, era o único estado do Brasil que eu não tinha tido a oportunidade de vir. E eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje. Então, para poder a gente comemorar essa coisa de eu ter conhecido aqui, conhecer essa galera bonita aqui, animada, e eu vou dizer para vocês, é a galera mais animada dos eventos que eu tenho ido por aí, viu? É verdade. Olha que eu vou por aí em muitos lugares e eu não vejo essa animação toda. Então, parabéns para vocês! Então, olha, quem souber, acompanha comigo um negócio que eu acho que alguns de vocês, tipo tu, já curtiu na tua vida.
outros também, que eram pequenininhos, que já faz um bom tempinho também que eu faço. Então eu vou começar e vamos com a mão aqui pra gente brincar disso aqui. É o seguinte: você me ama, somos uma família feliz, um forte abraço É isso aí. Dentre tantos personagens que a gente faz na carreira, tem o Barney, né? Aquele dinossauro roxo que vocês sabem muito bem. Tem um outro que faz mais ou menos assim, ó. Paz interior. Paz interior. Vale para os castelos dos rádios. Agora! Quem é? Chifu! No começo, antes de Cavaleiro Zodíaco, eu fiz um trabalho bem interessante que eu gostei de fazer. Não era anime, não era desenho animado, mas eu acho que muitos de vocês que curtem anime, lá no começo, no tempo de Jiraiya, Changeman e tal, vão lembrar disso aqui, ó. Formação Lion Man! Poderoso Lion Man! É isso aí. E dentre tantos trabalhos que a gente faz, eu faço muitos filmes também. Hoje, eu tive a graça divina e assim acabei fazendo Mestre Shifu por conta disso. Vou contar essa historinha aqui. O Kung Fu Panda, ele é feito no Rio de Janeiro. Todo o trabalho, todos os atores, todos os dubladores que participam do Kung Fu Panda, eles fazem no Rio de Janeiro, em uma produtora carioca. Eu vivo em São Paulo, portanto não tem muita ligação. Eu não estaria fazendo o Kung Fu Panda se não fosse por esse mestre que hoje faleceu já há algum tempo, chamado Newton da Mata, que me deixou um legado e de alguns trabalhos. Hoje eu dublo Bruce Willis graças ao Newton da Mata. E aconteceu uma coisa bem interessante. Eu fui convidado um dia, me ligaram do Rio para eu fazer um teste. Me perguntaram: você dubla o Bruce Willis? Dublo o Nicolas Cage? Dublo. E aí me manda um registro de um trabalho seu do Bruce Willis. Eu mandei. Um mês depois, aquilo passou e tal. Um mês depois me falaram: olha, você passa em tal dubladora e vai fazer, por favor, um teste. Tem um teste lá pra você. O cara não me explicou bem o que era. Quando eu cheguei lá, era um teste de um desenho. Eu não entendi nada. Por que o Rio de Janeiro está me chamando para fazer um teste de um desenho? Fiquei meio boiando. Aí eu não tinha informação nenhuma, porque a tendência é o seguinte: você fazer com os caras do Rio, assim como os trabalhos de São Paulo são feitos pelos dubladores de São Paulo. Bom, eu fui o único cara também de São Paulo convidado para isso. E fiz um teste. Quando eu olhei lá, eu não tinha nenhuma referência. O que eu fiz? Eu fui procurar na voz do original o meu Shifu, Mestre Shifu. Ficou mais ou menos, né? Não tem... né? Então eu fui fazer sem nenhuma referência, ninguém tinha me falado nada o que era. E aí ganhei o teste e fui fazer o primeiro filme para cinema. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, gravei e tal. Um ano depois eu fui gravar o segundo filme, fui dublar o segundo filme para cinema. Chegando lá, eu tive a curiosidade de perguntar para a diretora do filme por que eu, um dublador de São Paulo, né, o único de São Paulo que está fazendo a produção do Kung Fu Panda, por que eu havia sido convidado
uma vez que eu era dublador de São Paulo, tudo mais, e que havia outros dubladores lá no Rio de Janeiro que perfeitamente poderiam fazer o Mestre Shifu. Aí ela me disse isso, que o cara que fez lá nos Estados Unidos, que é um ator chamado Dustin Hoffman, um ator conhecido das antigas, quem dublava o Dustin Hoffman no Rio de Janeiro era o Newton da Mata. E eu vou falar, só dar uma palhinha aqui para vocês saberem o que é. É isso aí. E assim a gente vai formando uma carreira, vai fazendo trabalhos que ficam. Agora, nenhum deles foi tão importante quanto Cavaleiros do Zodíaco. De fato, eu sei que eu tenho uma carreira longa e tenho trabalhos importantes, mas quero dizer a vocês, eu agradeço muito a receptividade de vocês aqui, e eu sei que eu estou aqui por causa de Cavaleiros, e Cavaleiros mudou esse país em termos de dublagem. Hoje a dublagem tem maior visibilidade, as pessoas saíram dos estúdios e foram para os eventos como esses aqui. Então, Cavaleiros realmente é um marco na dublagem, antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros, é um divisor de águas, tá? Então, muito obrigado a todos que adoram, que gostam, que curtem o meu trabalho. Eu estou lá no Facebook, Leonardo Camilo com 2 L's, e eu respondo a todos quando obviamente tenho tempo. Às vezes eu demoro um pouco, mas estou aberto para conversar com vocês, para adiciono a todos, tá? Então, eu acho que é importante essa comunicação entre a gente. Afinal de contas, o meu trabalho depende de vocês, entende? Eu faço o meu trabalho, a maior satisfação que eu tenho é transmitir alguma coisa para vocês. Quando eu consigo esse intento, quando eu consigo fazer um trabalho que eu atinjo a todos os jovens, gente que gosta de anime e tudo, eu me sinto recompensado, eu me sinto muito satisfeito. Eu fiz no começo, hoje é o Luiz Antônio que faz, já há muitos anos, o Piccolo. Na primeira versão de Cavaleiros, eu fiz um personagem. Quem é que sabe? Na primeira versão que a gente dublou, lá na Gota Mágica, eu dobrei, eu fiz 2 personagens. Quem sabe? Oi? Aê! Isso aí! Milo de Scorpio. Eu já tive a voz mais assim. Oi? Na verdade é o seguinte, naquela época tinha um elenco era bem menor. Então foi obrigado, quando começou a entrar muito personagem em Cavaleiro do Zodíaco, eu acabei fazendo uma dobra, o que não é comum. Por quantos anos o senhor começou a dublar? Eu comecei a dublar aos 20 aninhos. Aos 20 aninhos, era um bebezão ainda. Eu quando dei uma entrevista para uma revista chamada Herói, lá no começo de Cavaleiros, alguns de vocês devem conhecer essa revista e ter algum número dela daquele da entrevista. Eu dei uma entrevista que eu criticava Cavaleiro do Zodíaco, porque eu no começo lá eu fiz uma cena onde o Ikki arrancava o coração de alguém com a mão, não é? Oi? De quem? E eu achei aquilo muito violento e tal. Na época eu me lembro que eu falei que eu não ia querer que meu filho assistisse aquilo, que eu achava que era muito violento. Meu filho tinha 6 anos e tal. Só que depois eu fui entendendo, até por força mesmo do sucesso que fez,
qual era a saga, a grande história que havia por trás daquilo tudo, dos guerreiros com um objetivo e principalmente com amizade, não é? O que uniu todos eles foi uma grande amizade, né? E o cuidado que o Ike tinha e tem pelo irmão. Show! Ike! Meu grande amigo Ulisses Bezerra, deixa eu falar uma coisa. Os primeiros 50 episódios, 50 capítulos de Naruto, fui eu que dirigi. Eu escolhi o elenco. Eu que escolhi o elenco de Naruto. E tem uma coisa bem interessante em Naruto. Nós fizemos teste, porque a gente escolhia o elenco, o cliente ia lá e aprovava ou não. E o mais difícil que teve para a gente conseguir fechar, eu não conseguia de jeito nenhum. Eu botava todas as crianças. Você sabe que lá a gente dubla com crianças assim, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Aprendeu a ler, sabe interpretar, pode dublar. Até porque é muito mais interessante você fazer um trabalho que tenha uma criança com a criança do que com um adulto, uma mulher imitando uma criança, que era o que havia isso no passado. Então nós temos muitos talentos. E eu peguei todos esses talentos de São Paulo, as crianças, e convoquei lá escalei para poder fazer o teste do Naruto. E eu não conseguia, e um cliente não gostava, porque estava muito infantil, ou o outro ele achava que não era a voz que ele queria, e nós fomos, até que nós fechamos com uma pessoa que eu jamais imaginei que poderia fazer o Naruto, que é a Úrsula Bezerra, que é uma mulher, não é? E já adulta e tudo mais, e que fez aquela voz na garganta, que ficou muito legal, por sinal. Eu, Naruto! Aê! Legal. Mais pergunta? Oi. A primeira é se você sabe como é que tá a outra da dublagem do Sansei Ômega. E a segunda é se assim, hoje em dia você na dublagem de animes estão levando em consideração muito a opinião dos fãs, que é muito importante, né? Porque muitas vezes é bastante rejeitado, né? E você com a sua voz é foda pra caralho, tchau. Obrigado. Bom, é o seguinte, na verdade tem essa conotação. Quanto o Sansei Ômega, eu sei que o Ike apareceu, mas ficou caladinho lá. Eu estou ouvindo, até inclusive através do pessoal de fãs, do pessoal da internet e tal, que ele entrará nos próximos episódios e tal. Se entrar, eu vou fazer com o maior prazer, porque é o meu trabalho e porque o Ike eu não largo, ninguém tasca, é meu, entendeu? Então não vai mudar a voz do Ike de Fênix, garanto a vocês. Até porque seria um grande desrespeito, já partindo para a segunda pergunta. Quando eu digo que a dublagem, depois de Cavaleiros, tomou um rumo diferente, não só levando a gente para fora dos estúdios, vindo para eventos, falar sobre o nosso trabalho, também tem uma coisa muito forte, que são vocês, que através da internet, que também é um canal de comunicação extremamente rápido, e não interessa onde você esteja, você tem voz ativa. Então a galera que curte anime tem exigido muito, porque vocês conhecem, muitas vezes assim, alguns de vocês conhecem o trabalho antes até dele ser apresentado no Brasil, através da própria internet, não é? Ou no original, vocês conseguem vídeos, às vezes no original, legendado, muitas vezes antes de ser dublado, vocês já conhecem. Então, eu acho que a força, hoje o cliente já consegue ouvir vocês mais. Então o cliente está preocupado, assim como nós que somos profissionais da dublagem. Eu vou te dizer uma coisa, uma curiosidade. Você sabe que quando nós começamos a dublar Cavaleiro do Zodíaco, ele era dublado, a versão que nós dublamos era dublada em espanhol. Consequentemente,
já havia uma deturpação do trabalho que foi feito no Japão, não era traduzido do original, já tinha algum tipo de modificação. Quando foi traduzido para o português, também não houve uma preocupação com aquele original japonês, com alguns golpes, algumas coisas da própria saga, da história, e isso deturpou um pouco. Já anos depois, quando a gente fez na Alamo, nós já começamos a nos assessorar de pessoas que estudavam o Cavaleiro Zodíaco a fundo, não é? Então nós já chamamos inclusive tradutores especializados para fazer o trabalho. Então não tenha dúvida, não tenho dúvida nenhuma de que vocês são extremamente importantes e melhoraram em muito a qualidade da dublagem no Brasil. E isso é muito importante, que vocês critiquem aquilo que vocês não gostam, porque nós estamos preocupados em fazer um trabalho sério e nós achamos um desrespeito muito grande quando o trabalho é negligenciado, ou seja, quando o trabalho é feito de qualquer jeito. Como eu digo na linguagem popular, o trabalho é feito nas coxas. Então, é importante sim que vocês gritem, que vocês falem pela internet, que vocês cobrem, porque vocês serão ouvidos com certeza. A dublagem é hoje o que é, graças a vocês. Eu peço uma salva de palmas para todos vocês. Vocês estão de parabéns. O cara que fez a tradução para ser dublado não é o mesmo que fez a legenda. Isso é um ponto que dá diferença no texto. O segundo ponto que dá diferença no texto é o seguinte: a dublagem é muito mais completa, ou seja, é tudo aquilo que é falado é dublado. Tudo que o cara fala a gente coloca na boca dele, correto? Ocorre que a legenda, o fato de ser menor, a letrinha pequena, para que você consiga ler e assistir ao mesmo tempo, ela tem que ser comprimida. O texto tem que ser praticamente cortado pela metade. Então eles dão aquelas informações principais e fica por aí mesmo. Entende? Então é por isso que dá uma grande diferença do legendado para o dublado. Essa é a grande diferença. Beleza? Respondido? Como vocês veem, no caso assim, a evolução dos Cavaleiros, o clássico, o que vocês dublaram, né? E os novos talentos, no caso, que estão começando agora no Cavaleiros Ômega, né? Que praticamente, assim, pelo que eu já ouvi, eu vi muitas críticas relacionadas ao Cavaleiro Ômega, né? Nada vai superar o clássico Cavaleiro Zodíaco, né? Acho que não é dito por mim, é dito por vocês mesmos. Cavaleiros é o grande anime, né, existente no Brasil. Tudo que veio depois veio através da corrente do Cavaleiro Zodíaco. Eu acho, sinceramente, assim, uma opinião muito pessoal, que a coisa do Ômega, e eu estranhei muito, assim, que hoje em dia está sendo feito no Japão ainda, mas que eles mudaram todos os personagens e tudo mais. Eu acho que é uma questão muito mais comercial, tá? Que eles quiseram, mas eu acho que foi um furo na água, porque a galera está precisando mais de Ikki do Fênix, de Shun, de Seiya, não é? De Shiryu, aquele careca, né? Ele é ótimo, mas o Ikki é melhor. Próxima pergunta. Boa tarde. Se você já viu algum personagem que você disse que pensou assim, eu gosto desse personagem, é legal, eu gostaria de ter feito a dublagem da voz que aconteceu. Eu sou fã do trabalho de meus amigos e colegas meus que fazem muito bem. E eu vou te dizer uma frustração que eu tenho. Eu não faço muito, tantos quantos eu gostaria de fazer, desenho animado. Eu gosto muito de fazer desenho animado e não faço tantos quantos eu gostaria de fazer. Então,
eu acho muito legal, eu gostaria de realmente de ter a capacidade vocal dele, eu vou falar de quem é daqui a pouco, e eu gosto muito do trabalho, acho realmente brilhante, é o trabalho do Wendel Bezerra, no Calcinha Quadrada lá, do Bob Esponja, eu acho legal. Então é um trabalho que eu gostaria de ter feito. É o próprio, né? O Bob Esponja, o próprio. É o Wendel Bezerra que faz, né? Calcinha Quadrada, É muito legal, é muito legal. Porque a gente usar a capacidade vocal da gente para fazer os trabalhos é muito legal. Alguns trabalhos de desenho que a gente faz, principalmente para a Disney, eles procuram muito a voz original que foi criada nos Estados Unidos. Agora tem um trabalho que eu fiz, que não tem nada a ver com desenho animado, que eu considero um dos maiores trabalhos que eu fiz na minha vida, talvez o maior mesmo. Lógico que depois do Rick, né? Porque em termos de sucesso, assim, não tenha dúvida que foi o Rick. Mas um trabalho que eu andei fazer, foi um trabalho extremamente difícil, que até hoje passa por aí, tem muito DVD e tudo que talvez vocês tenham assistido, que é o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Revista do Eu até senti eu acho lindo esse trabalho. Jesus além de ser o personagem da história mais importante que existe, eu sou católico, respeito todas as profissões, mas acho que é a coisa que realmente é uma dádiva para mim, como ator, como dublador, ter conseguido esse papel, que quase que eu não fazia, ia ser uma outra pessoa. Eu então me ofereci para fazer o teste e acabei fazendo. Muito legal. Próxima pergunta. Qual conselho você dá para quem quer seguir a carreira de dublador? Eu acho que todos nós, eu costumo dizer o seguinte, que todos nós temos a condição total de sermos aquilo que a gente quer, qualquer um de nós. Então, eu vou falar um pouquinho só, até porque preciso encerrar, porque vão ter novos eventos. Então é o seguinte, eu comecei a minha carreira em Recife, portanto, o meu sotaque, eu vivi pequeno, quando vim do Rio de Janeiro e tudo mais, o meu sotaque era um sotaque nordestino, portanto não é um sotaque muito comum para dublagem, porque a dublagem tem que ser aquele sotaque neutro, não pode ter uma coisa nem muito forte, nem paulista mesmo, tem que ser uma coisa neutra. Então eu tinha um sotaque muito forte do pernambucano. Eu fazia teatro em Recife, e aí desde os 14 anos eu fui para o Rio de Janeiro, vivi um ano lá e depois fui para São Paulo. Lá em São Paulo, já em 1978, eu tive a primeira oportunidade de fazer um teste para fazer dublagem. E eu me lembro que naquela época as pessoas me falavam, olha o sotaque. Aí eu dizia, tá, é para imitar o sotaque paulista. E eu forçava um pouco e imitava aquela coisa do paulista falar. E eu acho que é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter é vontade. Independente do lugar, obviamente você não vai conseguir fazer dublagem aqui em Teresina, não vai conseguir fazer lá em Recife, não vai conseguir fazer em Manaus, nem em Santos, nem no Guarujá. Você vai conseguir fazer na capital de São Paulo, você tem que mudar para lá, ou para o Rio de Janeiro. Então é uma condição, porque as produtoras estão lá, então naturalmente você vai ter que ir para lá. Outra coisa que eu recomendo é que é necessário que você seja um ator. Se você for menor de idade pode dublar até fazer 18 anos, que aí tem que ter o DRT, que é o Registro Profissional de Ator. Mas existem vários cursos
que te dão esse direito a esse DRT, tá? Então é o seguinte, eu acho que a força de vontade, a vontade de fazer, acho que fazer um curso de dublagem, hoje tem vários em São Paulo e no Rio de Janeiro também, então se preparar, né, para não... Porque a dublagem é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rápido, então não tem muito como as pessoas pararem, como era na minha época, e te ensinar alguma coisa. Você tem que fazer um curso de dublagem. Então basicamente é isso. Você precisa ter, para os maiores de 18 anos, o DRT de ator, fazer um curso de dublagem e aí batalhar. E a parte mais difícil é essa batalha, porque eu vejo muita gente desistindo porque acha que já vai chegar fazendo. E não é assim. As coisas têm o seu tempo, é necessário você se tornar conhecido, começa fazendo pequenas pontas, pequenos papéis, vozerio e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que a força de vontade é tudo, é o principal. Tá bom? Então, gente, olha, eu quero agradecer mais uma vez a vocês todos por estarem aqui. Essa recepção calorosa que me deixa muito feliz, me deixa emocionado. Só tenho a agradecer a vocês, todos.